Boa noite a todos. Dou início à audiência pública marcada por este Poder Legislativo piracaense, destinada à apreciação do projeto de lei número 29 de 2001, que dispõe sobre o orçamento anual, estima a receita e fixa a despesa do município de Piracaia para o exercício de 2022 e dá outras providências. Cabe a mim, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a honra de presidir e conduzir os trabalhos da presente audiência. Esclareço que estamos realizando as audiências de maneira presencial, porém respeitando os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Agradeço a presença dos vereadores, do senhor prefeito, José Silvino Sintra, vice-prefeito professor Rogério, e de todos os representantes do Executivo que acompanham esta transmissão ao vivo. Esclareço ainda que a presente audiência pública será realizada nos termos do artigo 282 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Fizeram a inscrição para fazer uso da palavra os seguintes munícipes, respeitando-se a cronologia dos momentos de inscrições. Então, senhor Valdir José Ribeiro, senhor Ivo Paulino Soares, Rodrigo Aguilar, Cartolano, Rafael Risato e Fábio Piola. Vale lembrar que, conforme dispõe o regimento interno desta casa, o debate deverá limitar-se ao tema, conforme o tempo determinado por esta presidência. Cada um terá 20 minutos para o uso da palavra. O vereador que desejar interpelar o expositor poderá fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, logo após o término do uso da palavra pelo expositor, pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para a resposta, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Então, passo a palavra, portanto, ao senhor Valdir José Ribeiro. Pode fazer o uso da tribuna ou utilizar o microfone que o senhor preferir. Obrigado. Boa noite a todos. Com alegria que estou nesse momento, nessa casa, agradecer a oportunidade de aqui estar fazendo parte dos produtores rurais de Piracaia. Como membro do CMDR, na presença aqui do nosso presidente, senhor Marcelo Rau, do vice-presidente Ademir Leite, o Rodrigo, gostaria de agradecer por o produtor rural ter a oportunidade de se expressar e aqui estar presente. Acreditamos que dias melhores virão para o agro de Piracaia, no qual estamos à frente do CMDR, desenvolvendo algumas ações, e gostaria de destacar-se que, graças a essa formação, já há 6 meses, esse grupo, conseguimos alguns feitos, assim como compra de calcário para os municípios, os produtores rurais de Piracaia, sementes de milho da CAT. Dessa forma, creio que o município de Piracaia só tem a ganhar com os produtores. E venho reforçar o convite que na próxima quarta-feira, aqui nessa casa, às 19 horas, o produtor rural de Piracaia está sendo convidado para que possa vir aqui em uma reunião de escuta, para que possamos ouvi-los e, desta forma, chegar em ganhos para todos os produtores de Piracaia. Então, gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade e dizer que será de muita importância os produtores comparecerem aqui na próxima quarta-feira, às 19 horas, para que possamos ouvir.
Haja vista que a maior parte das dores dos produtores rurais são as mesmas. Então, é uma oportunidade para que possamos ouvi-los e, dessa forma, trilhar um caminho mais firme e duradouro para todos nós. No mais, eu agradeço a todos. Obrigado pelas palavras, senhor Valdir. Referente ao tema tratado pelo senhor Valdir, algum dos colegas vereadores gostaria de se manifestar? Poder Executivo. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos os vereadores. Em nome do Valdir, do Rodrigo e de todos da Agricultura, deixar claro que a administração teve uma mudança no PPA na LDO da Agricultura, foi pedido mais R$100 mil e a gente cumpriu, então o orçamento foi para 612 mil. Então, deixar claro aqui o que foi discutido na LDO e no PPA, a administração cumpriu e colocou mais 100 mil na Agricultura. Bom, obrigado. Obrigado, senhor prefeito, pela palavra. O próximo a fazer o uso da palavra é o senhor Ivo Paulino Soares, por gentileza. Boa noite. Bem, é um prazer estar aqui nessa casa e cumprimento os vereadores, prefeito, vice-prefeito, munícipes, conselheiros. E venho falar um pouco como presidente do Conselho de Cultura, né? Vou falar duas coisas razoavelmente breves, né? Uma que eu acredito que é como que eu estou entendendo a política da cidade nesse momento, os nossos trabalhos, a obrigação dos nossos trabalhos frente à política da cidade. Eu digo política no sentido mais amplo, né? Qual que é o interesse hoje, tanto da Prefeitura quanto da Câmara. E me parece que esse interesse hoje é no planejamento e na transparência, né? Quer dizer, por que eu falo isso? Nós estamos vendo um interesse muito legal da Câmara de discutir cada vez mais o plano diretor. A gente vê uma demanda crescente para que a Prefeitura discuta a planta genérica de valores, para que a gente tenha cada vez mais uma compreensão justa e efetiva de quais são os impostos da cidade, como que eles devem ser adequados no mundo de hoje. E, de alguma maneira, o nosso interesse no Conselho de Cultura e na própria cena cultural é também participar disso, né? Desse momento de planejamento, desse momento de transparência. Eu vejo com muita sinceridade da parte do presidente da Câmara e do prefeito também, uma vontade de tornar essas discussões mais frequentes, uma vontade de tornar essas discussões um pouco mais concretas. Eu acho que essa é a grande dificuldade, né? Eu imagino que todos nós concordamos que esse problema está posto, está crescente, mas há uma dificuldade de concretizá-lo, né? E, de alguma maneira, né, como que isso aparece na questão da cultura, né? As políticas culturais no Brasil, elas têm 80 anos, e elas tiveram uma grande inflexão a partir da Constituição, mas também nos últimos 15 anos, e houve duas grandes modificações, né? A Constituição trouxe o direito para cada cidadão de pensar a cultura de uma maneira muito mais próxima do sentido da vida de cada cidadão do que do interesse do Estado. E, nos últimos anos, tem sido cada vez mais crescente a construção do Sistema Nacional de Cultura, né? O Sistema Nacional de Cultura, de alguma maneira, ele tende a regulamentar as políticas públicas dentro de três grandes premissas. A primeira, que é o Conselho, a segunda, que é o Fundo Municipal de Cultura, e a terceira, que é o Plano Municipal de Cultura. Então, em torno do plano, eu vejo esse nosso alinhamento direto com as políticas de hoje da cidade. Mas aproveito para falar sobre esse problema específico em torno do orçamento, que não é um problema, na verdade é uma demanda, evidentemente uma demanda para o ano que vem, porque ela exige também a construção concomitante do plano, que é a construção do fundo, né? Como que a gente pode pensar um fundo municipal de cultura, como que a gente pode regulamentá-lo, quais são os parâmetros desse fundo para cidades como a nossa, que são pequenas, mas têm um interesse cultural e turístico avançado,
Como são as políticas de incentivo fiscal e como que elas se relacionam com o fundo. São coisas que eu trago hoje, que eu imagino que eu vou trazer no ano que vem, muito em diálogo com essa Câmara, né? Muito diálogo com a população, com a cena cultural, porque elas são partes, não só do meu desejo, ou do desejo do nosso Conselho, de realizar uma política cultural à altura do nosso tempo, mas elas são, de fato, prescrições constitucionais, legais, são planejamentos sólidos, é uma visão um pouco mais sólida, um pouco mais racionalista da cultura, de como utilizar os recursos da cultura. Então, eu, assim, nesse momento, nesse primeiro mês de Conselho de Cultura, o que eu mais tenho sentido dificuldade é de entender o orçamento da cultura, na verdade, de entender o orçamento, né? Então, essa audiência, de fato, ela é muito bem-vinda para mim e para muitos colegas, porque ela possibilita essa compreensão mais detida, mais lançada. Mas eu acho que é um assunto ainda tão pouco falado, eu tenho a impressão que a gente precisa tanto ainda entender cada detalhe, né? Eu, num primeiro momento, eu tinha alguma noção sobre o orçamento que a cultura trabalha na cidade, depois, num segundo momento, eu descobri quanto que esse valor é maior, é mais complexo. Eu ainda não tenho nenhuma noção, ou muito pouco, da utilização dos impostos, de como que os impostos da cidade podem financiar a cultura. A gente sabe da importância do ITBI hoje para todas as áreas que estão, enfim, demandando recursos na cidade. E a gente sabe que no ano que vem, imagino eu, que a discussão sobre o IPTU vai estar mais avançada, né? Então, é isso. Eu não tenho muito o que exigir, ou pedir, ou demandar, né, nesse momento. Enfim, eu estou aqui mais para conhecer. E eu acho que a gente, no ano que vem, vai ter esses desafios, né? Esse desafio de planejamento, em primeiro lugar, acompanhando as políticas culturais do município, as políticas públicas do município, e o desafio do fundo, né, da gente tirar o fundo do papel. E é isso eu conto, né, peço bastante ajuda dessa Câmara. No mais, eu agradeço e parabenizo a todos que estão presentes. Obrigado pelas palavras e tenho autorização aqui do presidente dessa casa para dizer que a Câmara está sempre à disposição para trabalharmos todas as pautas de interesse e demandas tanto da sociedade civil quanto dos conselhos. Colegas vereadores, alguma manifestação? Senhor vice-prefeito, por favor. Boa noite, senhor presidente da comissão, presidente da Câmara, prefeito, aos vereadores, aos diretores de departamento, aos funcionários, à guarda, ao sargento, nosso comandante que acabou de chegar. Vou falar. Foi tocado pelo Ivo num assunto que eu e o Beto começamos a trabalhar esse ano, que a gente dividiu isso em duas partes da planta genérica. A planta genérica, a gente sabe que a última atualização dela foi realizada no governo do Dr. Célio. Isso é uma data bem longínqua, né? E, pensando nisso, a gente precisa fazer justiça social com esse imposto, sim, como o Ivo bem disse. Só que, primeiro, antes da gente atualizar essa planta genérica, nós precisamos, conversando com o prefeito, cadastrar quem não está cadastrado, porque senão a gente faz injustiça na hora de corrigir a planta genérica. A gente cobra mais de quem já está pagando e quem não está pagando não paga nada. Então, esse ano, foi contratado uma empresa que está fazendo um levantamento aéreo de todas as construções da cidade, para fazer o cadastramento, para bater o cadastro imobiliário que nós temos com aquilo que é real, para ver o que está faltando nisso tudo. Então, esse foi o primeiro trabalho, assim, lá do departamento do Beto, que a gente buscou fazer. Eu e o Cláudio começamos a mapear a cidade. Alguns bairros estão cadastrados, outros não, por N motivos, né? E isso está sendo finalizado esse ano. Primeiro é o cadastramento de quem a gente entende que não esteja pagando. Quem está pagando já está pagando, não vai ter acréscimo nenhum. Tá certo? Então, esse foi o primeiro passo. Para dar esse passo maior depois, que é fazer a justiça social com o imposto no ano que vem.
Obrigado ao vice-prefeito Rogério pelas palavras. O próximo a fazer uso da palavra é o senhor Rodrigo Garcia Aguilar. Por gentileza, Rodrigo. Bom, boa noite a todos, senhores vereadores, prefeito, vice-prefeito, diretores de departamento, munícipes, todos. Um breve relato do que aconteceu nos últimos tempos na agricultura. Aproveitar esse momento para agradecer esse acréscimo no orçamento do departamento, né, que vinha precisando disso. Nós trabalhamos com implementos agrícolas, tratores, que demandam uma manutenção grande disso, né? E trabalham muito, né? Uma demanda muito grande disso. Esse ano, excepcionalmente, o aumento na produção de alimentos, né? E na criação em Piracaia foi considerável. Nós desenvolvemos, através de um apoio do pessoal da Coordenadoria Operacional, um projeto que nós estamos ainda melhorando ele para se tornar um projeto de lei mesmo, que foi a compra e o transporte, né, do calcário para a correção de solo, de uma forma muito mais em conta, fazendo o meio campo, né, fazendo todo o contato com o pessoal da mineradora, e a Coordenadoria Operacional disponibilizando o transporte através de um custo mínimo, né, o custo de combustível e pedágio e alimentação para o motorista para fazer esse transporte. E foi impressionante, foi coisas próximo de 200 toneladas de calcário, poderia ter sido muito mais, mas como foi um piloto ainda teve um contratempo, foi uma coisa, teve problema com os caminhões que não esperavam que ia ser tanta coisa assim. E a coisa vem melhorando consideravelmente na agricultura. Ainda estamos longe de chegar próximos do que é o ideal, mas estamos conseguindo, com a ajuda do pessoal do CMDR, o Marcelo, o Ademir, o Valdir, que vem se empenhando bastante, tem mais conselheiros se empenhando, né? E eu gostaria de fazer um comentário sobre o plano diretor, para a gente tomar cuidado e ver com carinho mesmo essa área do rural, né? Pensando na produção e no meio ambiente, que normalmente as pessoas pensam que a agricultura ela é um adversário do meio ambiente, e, na verdade, nós não podemos pensar assim, né? No município como é Piracaia hoje, nós deveríamos pensar em agricultura, turismo e meio ambiente muito, e até cultura mesmo, muito juntos, né? Porque fazem parte, né? No meio rural a cultura é importante, a cultura deles para o município é muito importante, essa produção de alimentos, a renda que esse povo gera, né? A gente pensa, ninguém vê o que acontece, né? Mas muitos agricultores gastam muito na cidade, né? E o medo da especulação imobiliária, que é forte também, né? Que venha trazer algum prejuízo para a área rural. E o meio ambiente, principalmente, né? Rural e meio ambiente. Também queria dizer que a gente aceita, né, todas as ideias que vierem para os agricultores, né, porque nós estamos pensando em fazer, já existe um projeto de uma feira, né, um evento rural, que nós estamos denominando como a Festa da Colheita, né, que tem a intenção, não é simplesmente uma festa, é mostrar o que existe ainda o agricultor em Piracaia, a importância dessa atividade para o município, né? Ajudar dessa forma que eles façam a parte comercial dos seus produtos, para as pessoas conhecerem, saberem que isso existe, em todo tipo de agricultura, viu, gente? Orgânica, convencional, todo tipo de agricultura. E dessa forma a gente conseguir fortalecer mais ainda o homem do campo, mantendo ele na área rural, que é o que ele quer, e é o que nós precisamos também. De repente, transformar toda a nossa produção em condomínio pode ser viável,
mas talvez possa trazer também muitos prejuízos para o município. Então, eu gostaria que pensassem com muito carinho nessa parte do plano diretor e novamente, agradecer, né, o pessoal da Câmara, da Coordenadoria Operacional, todos os vereadores, Silvino, o prefeito, que deixa a gente trabalhar à vontade, dentro dos limites do que é correto. Então, são essas minhas palavras. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela sua manifestação. Prefeito. Essa festa da colheita que o Rodrigo que a gente está no embrião lá nós estamos planejando fazer ela é importante por 2 motivos. Primeiro, para mostrar aquilo que nós temos de bom, e são muitas coisas. E o importante, a gente estava até discutindo numa reunião online na semana passada, que a gente tem que apoiar esses produtores nesse primeiro momento. Eles não se veem capazes de fazer essa exposição. A nossa contribuição é apoiar eles na hora deles fazerem isso. E a importância do desenvolvimento da agricultura é muito importante, Rodrigo. Eu tenho esse pé na agricultura da minha família, e quando a gente anda aqui pelo centro, nos postos de gasolina, eu estava comentando isso com o Thiago aqui. Aqueles meninos, eu conheço eles do Atibaia-Cima, dos Carás, eles são todos, a maioria deles, filhos de produtores rurais. Eles vêm para a cidade, dificilmente eles vão retornar para a agricultura na área rural. Então, a gente precisa oferecer políticas públicas para que a gente possa dar condições para o produtor rural produzir. Não é que a gente queira fixar o menino lá, mas que ele tenha condição de escolher, de ficar lá ou não, porque hoje ele não tem essa condição de escolher. Ele vem aqui para a cidade. Então, é nisso que a gente precisa. A coordenadoria vai estar à disposição muito. Lógico que tudo que a gente começa tem problemas, e a gente, ao longo desse ano, foi sanando, aprendendo, e isso a gente sabe o período das chuvas, quando eles chegam, a gente vai começar a transportar esse material no período da seca, para que a gente consiga atender o produtor rural no ato que quando a chuva chegar, certo? É um compromisso. Obrigado ao vice-prefeito Rogério. Dando sequência aqui aos munícipes inscritos. Próximo inscrito aqui, por gentileza, senhor Cartolano. Boa noite a todos. Tá ligado? Esse trem aqui tá, né? Boa noite, prefeito, vice e vereadores, diretores de departamento. Vou dar um breve relato aqui. Hoje eu estou fazendo 30 dias que estou no departamento de obras e resolvi falar com os senhores em busca de trazer para o departamento de obra o que ele realmente merece. Ele é o coração do processo da prefeitura. Nele passa todas as coisas da cidade, todas as obras, todas as situações e todos os loteamentos. Não tenho conhecimento desse negócio de dinheiro, essas coisas. Só que eu preciso como já tenho o suporte do prefeito, mas eu preciso dar uma remanejada no departamento de obras. Eu preciso de mais gente no departamento de obras e eu preciso de mais estrutura, porque o departamento de obras se faz necessário. Eu não sei o que aconteceu nos passados, essas coisas, mas o diagnóstico que eu tive do departamento foi extremamente deficitário. E hoje nós estamos tentando colocar esse departamento
nos trilhos, reorganizando os projetos, os atendimentos aos munícipes, porque é dele que traz um grande faturamento para o município. Okay? Então, na verdade, eu preciso que, desse orçamento, alguma coisa seja destinado para essa organização do Departamento de Obras. Falando para vocês terem uma noção, esse levantamento planialtimétrico que o vice-prefeito falou é muito importante. Dele, eu não tenho uma planta correta do município. É impressionante a gente, dentro de um departamento de obras, desculpem desabafo, não existir uma planta da cidade correta, com todos os bairros, com todas as ruas. Por que eu estou falando isso? Porque desta planta do município, a gente vai entrar no plano diretor, que vai definir exatamente todo o uso e ocupação do solo da cidade. E sem uma planta correta, vai fazer o que acontece hoje no site da prefeitura, uma mancha que o cara botou ali e um monte de coisa. Está errado, gente. Vamos se organizar, vamos pegar uma planta decente, vamos fazer isso. E depois desse plano diretor, vem a planta de valores, que você tem que atualizar. Eu não sei como está hoje, mas pelo que eu senti, não existe uma planta de valores atualizada como não tem um plano diretor. Então, desculpe se sai fora do orçamento a minha conversa, mas a minha conversa é, vamos botar o Departamento de Obras dentro do que ele realmente merece no município. Uma área organizada para que todos possam chegar, entrar e saber o que está acontecendo com a sua obra, com o seu loteamento, e a gente passa na rua. Ontem eu fiz vistoria na cidade, não tem uma placa de alvará em obra. Quer dizer, você não sabe o que está acontecendo. Entendeu? Então, poxa, é claro que você não vai fazer isso de dia para a noite. Você tem que reeducar toda a estrutura de engenheiros e essas coisas para resolver isso. Mas isso traz benefício e não traz problema, não traz retrabalho. O que a gente faz de retrabalho no Departamento de Obras é impressionante. Isso com 30 dias que eu estou lá. Vai projeto, vai comunique-se, vai aquilo. Gente, desculpe, não dá certo isso. E aí não anda o processo. Então, organização faz parte do processo nosso. E era isso que eu tinha que falar com isso. Regularização de obras, isso vem tudo numa sequência, mas o principal mesmo é a gente ter uma estrutura melhor de trabalho no departamento, com mais gente, porque se falta uma pessoa no departamento, ninguém resolve, porque só ela sabe das coisas. Entendeu? Não vou citar nomes aqui que não vem ao caso, mas é complicado. Então, eu só preciso do auxílio de vocês para isso. E eu agradeço e muito obrigado. Obrigado, senhor Cartolano, pelas manifestações importantes, extremamente relevantes. Prefeito? Vice-prefeito? Que a gente chama carinhosamente seu Cartolano, né? Isso que o senhor disse, o planejamento é a base do sucesso de qualquer empreendimento, inclusive do administrativo. Realmente, a gente precisa, o município ficou por um período de 8 anos sem fazer concurso público. O pessoal do Piraprev pode nos falar isso melhor. Isso trará ainda consequências para todo o desenvolvimento do município. Isso ainda trará muitas consequências na hora da aposentadoria do pessoal, que vai trazer um vago aí de contribuição. Isso é consequência para o Piraprev, enquanto funcionário, porque também sou funcionário público, né? Essa organização que a gente está fazendo é pensando exatamente nisso. Essa planta de atualização do cadastro. Ela é fundamental, até porque quando a gente terminar essa atualização, eles nos entregarem, é um trabalho, né, eles foram contratados para executar esse serviço, teremos condições de planejar o que vamos fazer. Isso é fundamental para o município.
A gente tem que saber qual caminho vamos seguir. E hoje, o município está crescendo, como acho que o Rodrigo disse, de forma desordenada. Os condomínios vão todos os condomínios para um lado só. E desprestigia o outro lado. Poderia ser algo mais... Você vai nos Barbas, por exemplo, parece que está andando mais no Velho Oeste, lá, tudo é deserto. Você anda 20 quilômetros e encontra 3 casas. Então, nós precisamos equilibrar, sim, isso no plano diretor, e isso é fundamental, o senhor tem razão. Não é só o departamento do senhor que está defasado de mão de obra qualificada, são todos os departamentos. E isso só foi possível, a gente já está na gestão do Silvino e do André, na gestão passada, porque eles equilibraram as contas e puderam diminuir a folha de pagamento e puderam abrir concurso. E o ano que vem teremos outro concurso, para que a gente possa colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Isso é fundamental, o senhor tem razão. Mas isso só foi possível pela administração serena dos dois na gestão passada. E isso é fundamental. Eu posso falar pela coordenadoria operacional. Eu tinha esse ano 30 vagas de braçais, assumiram 8, já exonerou 3, eu só fiquei com 5 das 30 vagas que eu tinha. Então, tudo isso é um contexto que o senhor, lógico, o senhor fez o diagnóstico do departamento que o senhor está trabalhando hoje, mas isso é geral, o que é pior. Esse vago de funcionários, de fiscais e tudo mais. Você vai no Departamento da Agricultura, que se manifestou através do Valdir e do Rodrigo, eles têm dois funcionários. Então, precisamos, sim, aumentar a nossa receita para que a gente possa fazer investimento na cidade. Agradeço ao vice-prefeito Rogério. O próximo a fazer uso da palavra, por gentileza, o senhor Rafael Risato. Boa noite ao prefeito, ao vice-prefeito, a todos os vereadores, dona Vilma, todos os servidores e munícipes presentes, ao Ivo, Conselho de Cultura, Marcelo, CMDR. Hoje eu falo aqui representando o Conselho de Turismo, mas para agradecer o compromisso que a gente firmou pelo aumento da verba do turismo para o ano de 2022. A gente estive agora consultando aqui a Vilma, tirando dúvida, a gente conseguiu dar um salto muito importante, que faz jus a todo o investimento que a gente conseguiu fazer aí o Conselho, junto com o Departamento, junto com a gestão, no ano de 2021, com serviços diversos, com o Festival da Truta, tudo isso foi bem bacana. Com esse incremento que a gente recebe para 2022, a gente vai poder potencializar tudo isso, fazer um novo folheteria para a cidade. A gente já vai estar indo esse final de semana na Expo Boat, lá no Centro Imigrantes, na exposição, na Feira Náutica. A gente foi convidado pela Secretaria do Estado. Então, mostra a importância que Piracaia vem tendo, né? Já que a gente tem as represas, tudo isso, para o ano que vem a gente vai poder estar cada vez mais bem preparado, que era o que eu pedi quando eu teve as primeiras audiências, então a gente conseguiu. E como esses convites continuam, para o ano que vem tudo vai dar certinho, poder aumentar ainda mais o serviço. O turismo tem trazido muito emprego para a cidade, devido aos novos empreendimentos, tem movimentado já a indústria, as lojas de material de construção, com grandes obras, grandes empreendimentos têm sido feitos no município. Estamos gerando emprego desde a construção e depois no acabamento. Então, hoje, com déficit de mão de obra, a gente tem mais oferta de emprego do que mão de obra qualificada para ocupar nas vagas de turismo. Então, mais para agradecer aí o compromisso que foi honrado com o Executivo, a ajuda dos vereadores, para conseguir fazer esses encaixes todos. Então, é isso. Mas mesmo agradecer e falar muito obrigado, que 2022, com esses recursos, a gente vai poder fazer ainda mais do que muito que já fizemos em 2021. Obrigado, Rafael. Alguma manifestação por parte do Executivo? Então, chamo agora para fazer uso da palavra, por gentileza, o senhor Fábio Piola.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao convite do professor Toninho, presidente da Câmara, Tiago, presidente da sessão de hoje. Agradeço até em nome do carinho do seu pai, que está dentro do nosso coração até hoje, grande amigo. Agradeço ao prefeito Silvino, a nossa amiga Vilma, que esteve sempre presente do nosso lado. Estou hoje aqui representando o Conselho Municipal de Educação, uma faixa muito grande do orçamento do município, 25%, e o nosso braço direito dentro desse orçamento está aqui sentado ao nosso lado, a Vilma, que tem tido muita paciência com a gente nesse ano, junto com o Conselho Municipal de Educação, e fica aqui a nossa atenção e a nossa observação sobre os últimos 4 trimestres decorrente desse ano de 2021 e o último trimestre de 2020, ainda durante o processo de pandemia. Que nós não atingimos ainda os 25%, nós tivemos 2 trimestres abaixo de 20%, atingindo 19,20%, um mês atingindo 21%, e provavelmente vamos ainda finalizar esse último trimestre ainda não atingindo os 25%. Então, gostaria da atenção de todos os vereadores, do Executivo, para que a gente tivesse um pouco mais de direcionamento dessa verba, para que ampliasse o desenvolvimento, que já é grande da educação. A educação de Piracaia é um exemplo para a nossa região, e ainda tem essa verba sobrando, por incrível que pareça, para desenvolver mais a educação de Piracaia. Então, gostaria da atenção de todos os vereadores, para que o ano de 2022 tivesse uma utilização mais útil desses 25%, né? Fica também aqui o a representação com relação ao Fundeb municipal. Não tem como eu não mencionar o que aconteceu ontem em Brasília, com relação ao Fundef, que era um dinheiro que estava direcionado, finalmente, algo direcionado para os professores, e nós, literalmente, fomos surrupiados, né, dessa verba, e vamos torcer para que o segundo turno lá em Brasília não retire essa verba que vem para o governo municipal, que vem para as mãos do prefeito, para ser direcionado também para os professores do nosso município. Não tem como eu não vir aqui hoje também e não mencionar, eu também como membro do Conselho do Piraprev, Conselho Administrativo, eu pediria para que os funcionários do Piraprev ficassem em pé rapidinho, e que todo mundo olhasse com orgulho, a Rê também, que é aqui representante, com orgulho dos 2 últimos prêmios que a Piraprev ganhou, a nível nacional, primeiro e segundo lugar como administração do dinheiro, que está nas mãos provisoriamente, temporariamente com a Cláudia, que se perpetue, né, mas aqui em nome de todos os membros dos conselhos, dando os parabéns para a Cláudia e para o Osmar, tá? Então fica aqui o nosso, só para a gente destacar esse momento. Então, eu serei breve, já estou finalizando, que o professor é muito prolixo, então vamos deixar o tempo para as discussões. E aqui também eu gostaria de aproveitar, como funcionário público municipal, que o ano de 2021, 2022, nessa transição do orçamento, que os nobres vereadores e o prefeito, como executivo, dessem uma atenção significativa para o dissídio de todos os funcionários municipais. Nós estamos vivendo uma inflação muito alta, onde a nossa faixa está na faixa já ultrapassou os 2 dígitos há muito tempo, né? A classe mais alta está no dígito de 10%, 11%, e a nossa classe já passou dos 25%, de acordo com os estudos dos economistas. Então, o ano passado não pôde, né, repassar o dissídio por uma lei federal, e então a gente pedimos aqui, em nome de todos os funcionários municipais, que desse uma atenção para o momento atual de inflação e de baixa dos recursos financeiros do nosso salário. Então, esse é o momento e a gente pede a atenção de todos os presentes, tá bom? Muito obrigado.
Obrigado ao senhor Fábio pela sua manifestação. Agora farei a abertura da palavra para as considerações de todos os temas aqui tratados. E o primeiro a fazer uso da palavra, o senhor prefeito José Silvino, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o presidente dessa casa, o Toninho, mas o presidente da comissão, o vereador Tiago, os vereadores presentes, vice-prefeito, meus diretores presentes aqui. Quero também agradecer as entidades, Bezerra, se eu esqueci de algum, Asilo. Quero agradecer também e parabenizar a todos os funcionários do Piraprev, realmente, parabéns pelo título. Vou estar lá para receber o prêmio com vocês, e vai ser mérito de vocês. Fiquei bastante feliz que um dos méritos da administração era tirar Piracaia, que conheciam-se Joanópolis e não conhecia Piracaia, porque Joanópolis tinha um lobisomem. Hoje, graças ao Piraprev, graças ao trabalho de todos os funcionários públicos e da administração que recolhe para o Piraprev, hoje Piracaia, dia 11, é reconhecida em Goiânia, em primeiro lugar, das entidades até de estatutário de regime próprio de pequeno porte, e no dia 22 em Pernambuco, lá em Porto de Galinhas, que ficou em segundo lugar. E vocês veem, a cidade é Palhoça, Santa Catarina, é cidade do Mato Grosso, e está lá Piracaia em segundo lugar. Então, eu precisava fazer isso daí, pegar a fala do Fábio, e minha gratidão a todos vocês. Agradecer os conselhos presentes, Saúde, Cultura, Turismo, Fundeb, Educação, agradecer a presença da Guarda Municipal, da Polícia Militar, enfim. Primeiro, eu acho super importante a fala de todos aqui, vou falar de algumas coisas dos investimentos que aconteceu de recurso próprio esse ano rapidamente, mas o que chama bastante atenção e o que me deixa bastante feliz, até a fala do Ivo, a questão dos conselhos aqui, o vereador Edmilson foi vereador comigo, o vereador Rogério, o vereador Toninho, já foram vereadores, né? O Toninho é vereador, o Rogério já foi vereador aqui nessa casa. Nunca aconteceu de tanta participação e de tanta, eu falo assim, de transparência numa administração. O André foi meu vice de 2017 e 2020, e nós fazíamos, primeiro que nunca um prefeito vinha aqui encarar, porque ele mandava a peça orçamentária. Quantas vezes essa reunião não fazia ali dentro, estava eu, o Edmilson, a Vilma, né, Vilma? Não tinha-se pessoas, e aqui não existiu convocação. Uma coisa é você convocar, outra coisa é você vir porque você está preocupado com o orçamento. Mas agora para 2022 eu lanço outra ainda. Eu acho que está na hora de todo mundo sentar e montar o quebra-cabeça. Porque eu quero fazer um agradecimento especial, antes de começar a fala, a essa pessoa aqui, a Vilma. Os diretores sabem que eu piro naquela prefeitura, eu sou muito elétrico, eu deixo essa mulher mais louca, tadinha, não vou falar aqui do que é, mas essa mulher, ela pira comigo, os vereadores sabem, é tirar dinheiro daqui e dali, porque uma coisa é vir, eu quero dinheiro daqui, uma coisa é você desenhar. Então, eu acho que a partir, e eu estou bem feliz com todos aqui, que eu acho que agora está na hora de desenhar. A gente fez o PPA, fez o orçamento, vocês vão ver, porque de repente, não, eu quero dinheiro para saúde aqui, educação, cultura, turismo, aumento de salário, Sindplus, aumento, mas a máquina, ela é bem, eu tenho que repassar para terceiro setor, se eu não passo para o Bezerra, as coisas não acontecem, se eu não passo para o Lar São Vicente, mal está acontecendo lá, o lar está precisando de muito mais repasse. Hoje o nosso orçamento da educação de 25%, eu sou obrigado por projeto de lei a passar papai 2,5%. Eu repasso 4% da educação, papai. Eu podia passar 2,5%. Então, eu fico bem preocupado na questão quando trava algumas coisas do orçamento, porque na hora que você muda o orçamento, é na hora que o prefeito vai começar a passar o que ele tem de obrigação, ele não vai passar o plus mais. Então, mexer numa peça orçamentária
É bem mais complicado do que falar. Hoje eu passo 4, mas eu podia passar 2,5. Tem vários, eu estou pegando de exemplo aqui, Cacátile aqui, que eu respeito demais, o Bezerra, os programas, tem vários programas que a gente tem. Não tem dinheiro, corta o programa. Porque daí você vai cortando, mas isso tem que ser discutido, e é isso que a gente está fazendo aqui. Mas, enfim, eu quero deixar aqui, primeiro, eu fiz uma lista, o que vai acontecer até o final do ano. Tudo que eu vou falar é de recurso próprio, no qual eu queria agradecer todos os vereadores aqui, quando eu falo de recurso vinculado. O que eu vou falar é de recurso próprio, é dinheiro de IPTU, ISS, imposto, FPM. Vamos lá. Até dezembro, castração, projeto castração, mais de 600 animais. Até dezembro. Acessibilidade de 2 escolas. Faz mais de 15 anos que tem projeto de acessibilidade e conseguimos agora manter no caixa. O vice-prefeito já foi bem claro. O André pegou a primeira gestão que devia, né, André? A gente não conseguia colocar um vidro na escola. Hoje, acabamos a acessibilidade da Antônio Teles. Segunda-feira começa a acessibilidade da Alziro Brandão. 2020, e recurso próprio. 2022, 2023, 2024, todas as escolas municipais, já está no programa, né, Vilma? Recebem acessibilidade nas escolas. Projeto Disque Denúncia, pronto para licitar, foi licitado. A partir de fevereiro, janeiro, todos os alunos da rede municipal de ensino, todos, recebem kit escolar, os 3.500 alunos. Nunca foi feito isso em administração aqui em Piracaia. Todos os alunos da rede municipal, a partir de 2022, receberão mochila. Hoje aconteceu imobiliário para receber mais de 10 escolas, receberão imobiliário novos, caminha, armário, mesa, carteira, berço. Vamos trocar imobiliários completamente novos. Parques, playground, todas as escolas receberão no início da aula, licitação acontecer nessa semana. Licitação acontecendo, reforma e ampliação na unidade básica de saúde lá do bairro do Peão. Isso que eu estou falando em 2021. Mutirão da endoscopia. Tiramos 100 mil de recurso próprio, está aí o Gilson do Conselho da Saúde. Estamos fazendo endoscopia em mais de 270 pessoas que estavam na fila de espera. Estamos realizando dentro desse mês 10 cirurgias de esterectomias. Mulheres que estão na fila do AME esperando há anos essa cirurgia, estamos fazendo de recurso próprio. Conseguimos colocar, feito a licitação, manter o CAPES. Isso custa, para manter o CAPES, custa-se 550 mil no ano. Recurso próprio. Hoje nós temos um centro de apoio psicossocial em Piracaia. Estamos criando, a partir de janeiro, Piracaia do Coração, um centro cardiológico. Os munícipes de Piracaia, eles vão ter tratamento, a questão de hipertensão, vão fazer mapa, vão fazer esteira, coisas que temos mais de 500 pessoas na fila do AME esperando esse exame. Recurso próprio, eu não estou falando de recurso conveniado. 2022, construção da farmácia popular e clínica infantil, investimento na saúde, R$1 milhão. Recurso próprio, vai ser lá na Marginal. Creche no bairro Girassóis, 120 crianças em período integral, R$2 milhões. R$1 milhão em 2022, R$1 milhão em 2023. Entrega da creche em 2023. Recurso 100% próprio. Início reforma da ampliação do Paço Municipal. Vocês verem como eu trabalho, diretor, passando o que é a prefeitura. Piracaia cresceu, aquilo lá precisa receber reforma, aquilo lá precisa de funcionários públicos concursados. Hoje trabalhamos com uma folha de pagamento de 40%. Chegamos na prefeitura com uma folha de pagamento de 54%. Hoje eu posso mandar um projeto de lei a partir de janeiro na Câmara, criando vagas e abrindo um novo concurso. Como já está para acontecer, não sei se vai dar tempo, concursos ainda para médicos, dentistas,
profissionais da garagem, que nós temos um problema, eu abro, chama todo mundo e a população não quer assumir. Eu tenho déficit no Piraprev, porque se eu não tenho funcionário concursado, o Piraprev não recolhe. Sai pessoas aposentadas e não entram pessoas efetivas para recolher. Tem que fazer o ajuste, abrir novo concurso. Acontecendo agora, a licitação dia 9, a primeira fase da reforma e ampliação do Centro Esportivo Municipal, em fevereiro, a segunda fase do nosso Centro Esportivo Municipal. Parque Linear na Marginal, vestiário e a sede da Subprefeitura de Batatuba. Nós iremos ver o vestiário em Batatuba e 3 salas. Batatuba vai ter uma sessão de protocolo para a pessoa não vir, porque hoje Batatuba é quase uma mini cidade. Tem mais de 6.000 pessoas em Batatuba. Uma promessa que tínhamos lá e agora começa a executar. Ampliação da UBS em Batatuba. Eu gosto de frisar recurso próprio. Vocês vão ver que tem várias obras que vocês falam que eu já anunciei, mas é recurso deles, que eles conseguiram. Eu estou falando isso de caixa da prefeitura. Ampliação da creche Antônio Teles em Batatuba, reforma completa da Escola do Peão, iluminação em diversos bairros, asfalto até o Vale do Cachoeira. Compromisso que tínhamos, coloquei no PPA, R$800 mil. Vamos entrar com mais contrapartida, porque o asfalto custa no entorno de R$1 milhão. Iremos fazer o asfalto até o Vale do Cachoeira. Asfalto até o bairro dos Pedrosos. A questão da reposição do salário público do funcionário público. Iremos estudar a reposição. Como iremos estudar a reposição, como também está no nosso projeto, que o funcionário público vai ter direito ao tão sonhado convênio médico. Pensamos também no convênio médico do servidor público. Pensamos também no vale alimentação do servidor público e também no reajuste salarial. Ah, Silvino, mas eu quero aplicar o reajuste, eu quero que você tenha 14%. Tá, então por que não dá o reajuste baseado e pensa, vamos pensar então na questão do plano de saúde que envolve todos, porque hoje, infelizmente ou felizmente, nós temos uma defasagem na prefeitura que temos hoje. Os cargos que se aumenta, que ganha 1.000, se aumentar 5%, aumenta R$50. Mas o cargo que ganha 5.000, os 5% é R$250. E na hora que eu faço o reajuste, a folha explode, porque quando eu faço o reajuste, eu tenho que recolher para o Piraprev. O Piraprev está mandando um projeto de lei, quer dizer, o executivo, que não é mais 2%, eu vou ter que pagar mais 3%. Então isso, por que eu falo isso? Porque é muito importante todo mundo saber. Todo mundo tem que saber o que está por trás de uma prefeitura. Eu queria chegar aqui e colocar 1 milhão na agricultura, eu queria aqui colocar 1 milhão na cultura, 1 milhão no turismo, eu quero dar aumento de 20% para o servidor, mas a peça não é. Eu acho super importante. Vamos aumentar o orçamento? Vamos aumentar o orçamento. Vai estudar planta genérica? Temos que estudar, mas antes de estudar planta genérica, eu tenho que fazer cadastro imobiliário. Porque quem não paga, vai continuar não pagando, porque não aparece ele. Ah, Silvino, então você está falando de um problema da prefeitura. Sim, eu estou falando de um problema da prefeitura. Temos bairros aqui em Piracaias, populosos, que eu não tenho por que falar o nome, que as pessoas, elas não pagam o IPTU. Ela não paga, ela não é cadastrada na prefeitura. Não existe para ela na prefeitura. Mas, que é um direito dela, ela existe para usar os serviços da prefeitura. Existe uma deficiência de IPTU, que está aqui essa casa que vai estudar a planta genérica, que vocês vão ficar horrorizados. Bairros pagando, um exemplo, R$9, bairros de classe A e B, que podemos falar, e bairros pagando, não vou falar de classe, mas uma classe que não é tanto A e B do padrão das casas, pagando, os bairros que eu falo, pagando R$50, que é os bairros, um exemplo de planta genérica, só para eu saber, bairros pagando R$50 de padrão de casa, que a gente fala padrão C e D, e bairros pagando de padrão de casa A e B, R$9 o metro quadrado.
Então, a questão não é estudar o aumento do IPTU, a questão é estudar o perfil desse IPTU, porque como que lança o IPTU? O loteamento é colocado na cidade, o prefeito aprova e vem para a Câmara para embutir IPTU. Não posso falar dos meus passados, quem vive de passado é museu, mas cada prefeito passou na mão dele os loteamentos que mandou executar na Câmara. Não estou aqui para discutir o que foi passado, mas a gente discutia muito disso. Chegava o loteamento aqui, um loteamento de classe A, e de repente vinha para a gente aprovar aqui que o metro quadrado tinha que ser R$9. Quantos nós votamos contra e não deixou? Mas não dá para eu voltar 50 anos atrás. E isso vem vindo. Então, eu acho assim, agora, o que eu posso falar? Que, graças a Deus, a prefeitura ela está sendo colocada em ordem. Eu não podia ter esse discurso antes, porque realmente, o André sabe que me acompanhou 4 anos, o Rogério está me acompanhando agora, eu vendi o almoço para comprar a janta, quando eu entrei naquela prefeitura. Eu devia por onde eu andava. Eu não sei nem o que eu via discutir PPA aqui. Está aí as entidades que, pelo amor de Deus, Silvino, cadê o repasse? Porque ela quer defender ela, porque do mesmo jeito eles também têm uma folha de pagamento. Está aí Santa Casa, que nunca teve o pagamento do servidor antes do 5º dia útil. Funcionários, eu entrei em 2016 sem ter folha de 13º pago na Santa Casa, quando eu entrei em 2017. Foi ou não foi, André? Cheguei na Santa Casa, os funcionários queriam fazer greve, eu com 6 dias de governo, se devia-se 12 milhões, não pagava-se o 13º, Santa Casa querendo parar. Hoje, funcionário da Santa Casa recebe amanhã, junto com vocês, servidores municipais, que o tempo que nós estamos sempre recebeu antes do 5º dia útil. Então, eu quero finalizar pensando o quê? Tem sim uma administração que olha para o servidor, e muito bem olhado, tem sim uma administração que olha para todos os departamentos, só que eu tenho uma peça orçamentária para ser executada. Então, sabe de todos a transparência do jeito que eu trabalho, e realmente eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque nunca teve uma cidade com tantos conselhos ativos. Nunca. Nunca se via. Em 12 anos de vida pública que eu tenho, nunca se via. Isso não é mérito da administração, isso é mérito de vocês. E vocês estão aí para discutir, e vocês estão aqui para cobrar vereador, que vereador cobra prefeito, e mesma coisa, estamos lá para cobrar o prefeito. Só que eu gosto da discussão, então tem isso? Tem. Então, vai tirar de onde? Quer executar o quê? Temos aí a cultura, igreja, quer fazer evento, agora temos um conselho. O conselho definiu, é o que vai ser feito. Conselho da Agricultura não pediu 100 mil, está aqui, vai fazer. Agora não adianta também eu ter dinheiro no departamento e não ter projeto. Se há uma coisa que eu cobro dos diretores é projeto. Se há uma coisa que vai deixar eu mais louco ainda, é a Vilma chegar. Dia 10 de dezembro, eu começar a cancelar a dotação orçamentária. Ela passa um dia comigo cancelando, quer dizer, eu sofri o ano inteiro, coloquei dinheiro nos departamentos, fizemos audiência pública, chega a Vilma no final dando, olha, prefeito, o senhor deixou lá, 100 mil, um exemplo, na agricultura eles não executaram, eu tenho que cancelar essa dotação. Foi embora, dotação de 100 mil. Ano que vem, nova coisa, manda para a Câmara, cria de novo e começa tudo de novo. Então, está aí meus diretores e sabe o quanto eu cobro da eficiência de executar o plano. Fez, executa. Isso que eu estou falando. Silvino, você está sonhando, você vai fazer tudo isso? Está pronto para ser feito. As peças orçamentárias já estão montadas. Elas só não foram para licitação porque eu não tenho orçamento. Eu não tenho dotação orçamentária. Em janeiro, ela já vai e começa a execução. E daí está para pensar em 2023 e 2024. Então, gente, eu não quero me estender, mais uma vez eu queria agradecer todos presentes, eu acho de suma importância essa reunião, agradecer aqui os vereadores, a gente sabe da demanda que a população procura a Câmara de Vereadores, que eu acho de extrema importância, o Toninho sabe, o Toninho tem sido aí
o presidente da Câmara bastante enérgico, bastante comunicativo, tem feito essa transição entre executivo e legislativo, e a gente está aqui para trabalhar, a gente não está aqui para discutir, e a gente está aqui para realizar o orçamento. O ano que vem estamos mandando para a Câmara um orçamento de 103 milhões de reais, um aumento de quase 13 milhões de orçamento. Esse ano, nós aumentamos aí um superávit na Câmara, que a Câmara aprovou, em torno de 9 milhões de reais. A gente planejou arrecadar 90, e a gente vai conseguir arrecadar, eu acho que 99 ou 100 milhões esse ano. Então, é isso daí, eu não quero me estender, dei meus 20 minutos. Obrigado, gente, obrigado. Obrigado ao prefeito Silvino pelas palavras. Vice-prefeito Rogério, por gentileza. Boa noite a todos, né? Agora de forma formal aqui na tribuna, né? Fiquei aqui por 8 anos, sei muito bem o que é ficar aqui. A minha situação talvez é a mais delicada de todos aqui hoje, nessa casa. Porque hoje executo uma peça orçamentária e também sou funcionário público. Do mesmo jeito que entendo que o funcionário público merece ser valorizado, sei das dificuldades de executar a peça orçamentária. Esse é o grande, a grande dificuldade, vai ser a grande descoberta do ano que vem. Só dizer que fui incumbido aqui pelo Conselho de Saúde, que houve uma assembleia, e nessa assembleia, no Conselho de Saúde, foi definido 3 metas, e elas já estão constando aqui. A diretora da Saúde não está aqui hoje, deveria estar. Ela está constando nesse orçamento para o ano que vem. Então, falando sobre isso, e sobre os conselhos, o Silvino definiu bem, é fundamental a participação. O Conselho, a Agricultura só conseguiu aumentar seu orçamento porque o Conselho se movimentou. É uma coisa lógica. Quem não se movimenta não tem retorno. Então, parabéns a vocês. Eles sabem que eu estou do lado, atrás, aonde eles precisarem que eu esteja, ao lado deles. Isso é fundamental. E dizer que eu respeito muito os vereadores dessa casa, porque, acabei de dizer, fui vereador por 8 anos, e é função deles, sim, fazer a emenda no orçamento. Isso faz parte da prerrogativa do vereador. Se ele vai fazer ou não, é um direito dele, a população incumbiu esse direito a ele. Às vezes eu acabo discutindo isso com o Silvino, mas a gente depois tem que nos adequar naquilo que foi decidido aqui por vocês. Isso é o bonito da coisa. É a interação do Executivo com o Legislativo. Eu só peço aos nobres vereadores que tenham serenidade na hora de fazer essa movimentação. Que não ataque apenas um departamento, porque desprivilegia muito esse departamento. Que isso seja amortizado por todos os departamentos. Isso é trabalhar o orçamento com bom senso. Porque tudo na vida tem causa e consequência. Se eu atacar demais um departamento, em contrapartida de outro, o que eu estou fazendo? Eu estou movimentando um e matando o outro. Então, a gente precisa buscar essa serenidade para que a gente consiga desenvolver a cidade da melhor forma possível. Isso é o objetivo de todos, inclusive o meu. Eu espero que de todos. Então, isso é fundamental para que a gente faça da cidade um lugar ainda melhor, com equilíbrio. O equilíbrio vai ser a base do desenvolvimento social e financeiro do município. Então, sou a pessoa, por ter essa experiência de 8 anos aqui nessa casa, sou a pessoa que mais respeita as ações e os direitos constitucionais dos vereadores. Eu fui vereador por 8 anos. Eu sei que é função dele e qual é a prerrogativa dele. Se ele vai fazer ou não, isso cabe a ele decidir. Então, vamos aqui
buscar um equilíbrio nas ações para que todos os departamentos sejam privilegiados. Estou aqui também hoje para falar de um lugar que estou muito ativo, que é lá na Coordenadoria Operacional, no nome do João, no qual eu agradeço porque esse ano nós fizemos algumas inovações, como o apoio à agricultura, que mostraram que, às vezes, na maioria das vezes, quando a gente consegue encontrar os parceiros, a gente consegue fazer mais. Isso vai ser feito. Então, devido a tudo isso, eu peço equilíbrio na hora de fazer as adequações, porque se não precisasse fazer adequação, não precisava vir para a Câmara, é muito tranquilo, né? Aqui não é só para carimbar as coisas, aqui é para trabalhar aquilo que o vereador acha importante. E o que ele acha importante, ele tem que fazer valer isso. Então, fiquem muito tranquilos, se precisarem fazer as emendas, isso é fundamental para que a gente cresça como sociedade igualitária e equilibrada. Boa noite. Obrigado ao vice-prefeito Rogério. Próximo a fazer o uso da palavra, vereador Edmilson Amelim. Boa noite, senhor presidente dessa casa. Boa noite, prefeito, vice-prefeito, vereador, presidente da comissão, Tiago, na qual cumprimento todos os demais vereadores, funcionários, servidores da prefeitura e dessa casa, auxiliares, presidentes e representantes de conselhos, entidades, Guarda Municipal, Polícia Militar e público presente que nos assiste pelas redes sociais. Boa noite a todos. Quando a gente fala, acho que a primeira coisa, todo mundo fala de orçamento, a gente pensa, vem aqui, vamos mudar, vamos incluir isso daqui, vamos dar um aumento para o servidor. Isso daí não faz parte da peça orçamentária. Nós temos, até para conhecimento de quem acho que não está conhece muito bem do caso, mas acho que a gente tem a obrigação de passar isso para o público, existem 3 peças orçamentárias, lato sensu. O plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual, que subiu agora para a gente aprovar, ela tem que estar em conformidade, consonância com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária. Então, há uns 3 meses atrás, quando nós aprovamos o PPA, que é o plano plurianual, nessa casa, que é o plano para os 4 anos, lá nós fixamos os valores para o turismo, para a agricultura, houve as emendas para as entidades, a gente mudou do asilo, em algumas outras questões que foram alteradas. Essa lei orçamentária agora, ela tem que corresponder ao que está no PPA. Eu não posso ir lá e mudar a lei orçamentária, se está previsto lá para gastar 1 milhão, eu não posso pôr 1.100.000 para o turismo, se está 1 milhão. E a questão, por exemplo, de aumento do servidor público, reajuste, que acho que é o que tem muito interesse, que a gente ouve, até porque grande parte da população piracaense está empregada na prefeitura, é a maior empregadora hoje do município. Então, a gente tem, é lógico que isso aí até alimenta o comércio de Piracaia, é o que o servidor ganha. Então, isso daí, o prefeito vai mandar um projeto de lei, no início do ano, para o reajuste, fixando um percentual. Daí, os vereadores têm a possibilidade de apresentar uma emenda, mas a gente tem que ter responsabilidade com tudo que a gente faz. Até porque o prefeito, ele foi eleito para ser o gestor do município, e foi reeleito, porque o povo acreditou que ele fez um bom trabalho de gestão, e ele é um bom gestor, e nós sabemos disso. Então, quando ele manda o orçamento aqui, é lógico que a gente faz alguns ajustes, a gente vê se está em conformidade com o plano plurianual, porque aqui não vem especificado que, por exemplo, iluminação pública, expansão de rede de iluminação pública, R$500 mil ano para você fazer isso. Não vem especificado para a gente fazer para ser na rua tal. Ele vem em valor, 500 mil. O prefeito vai lá e escolhe
aonde ele vai gastar esse dinheiro. No nível estadual e a nível federal, existem as emendas impositivas, que daí o parlamentar vai lá e põe, eu quero destinar, por exemplo, no orçamento do Estado, tem R$1 bilhão para gastar com obras, eu vou destinar 100 milhões para São Paulo, capital. Agora, aqui não existe. Então, que até foi uma sugestão, eu acho que está até em estudo aqui na presidência dessa casa, para a gente colocar uma lei que coloque autorize o vereador a fazer a emenda positiva, que parece que isso já foi autorizado a nível federal, autorizar os municípios a incluírem a emenda positiva no orçamento. Porque daí o vereador, por exemplo, eu represento lá o bairro, é uma cidade pequena, a gente representa praticamente todos os bairros. Mas vamos dizer, eu sou lá de Batatuba e a Vila dos Pedroso, o acesso é ruim e a gente, em consenso, os vereadores propõem que vai destinar um valor para o asfaltamento da estrada municipal que liga Batatuba à Vila dos Pedroso. Daí é possível, mas por enquanto não. Então, por enquanto, hoje a lei orçamentária vai ser votada, ela tem que ser de acordo com o PPA, que foi aquelas alterações que a gente contemplou, fizemos algumas alterações. O prefeito, que é isso que eu acho que é a atividade de gestão, que é como a gente consegue desenvolver, ter mais recursos, é gerar desenvolvimento no município. E isso foi uma questão colocada aqui, que eu, André, os outros vereadores, todos, né, o Tiago, todo mundo aqui, o Toninho, o Tonho Machado, eu acho que é a vontade de todos, é que desenvolva e gere empregos na cidade, e isso traga maior arrecadação. E o prefeito está imbuído nisso, acho que acredito que já está na pressa orçamentária, porque ficou no plano plurianual, de comprar uma área, o ano que vem, com recurso próprio, para fazer um novo parque industrial, que é uma forma de nós atrairmos empresas, e isso gerar maior arrecadação de imposto estadual e até federal, mas que o fundo de participação do município, o valor que vem para o município aumenta. Então, isso é a gente gerar desenvolvimento para ter recurso para, futuramente, a gente dar melhores condições para todos, tanto para o servidor como para todos os piracaenses. Então, eu tenho certeza que o prefeito, a gente vê a gestão, como ele é preocupado com os gastos públicos, ele acompanha de perto todas as despesas, o que entra, ele está acompanhando todo dia. Então, ele é um bom gestor, e eu acredito que a gente aqui, vereador, a gente não pode chegar e mexer na forma como veio o orçamento e a gente querer administrar, fazer a função do executivo. A gente tem uma outra também função, que é a fiscalizadora. Por exemplo, a gente vê que tem dinheiro que vai para a saúde, e lá, por exemplo, em Batatuba, a gente recebe muitos munícipes de fora sendo atendidos no posto de saúde de Batatuba. E isso está errado. Isso é uma coisa que tem que ser coibida, que a gente pede que o Departamento de Saúde faça uma triagem melhor, porque acaba gastando dinheiro que é para o cidadão munícipe piracaense, acaba gastando com um munícipe lá de Bom Jesus, que até tem, acho que, um orçamento maior que o nosso. Então, a gente tem que coibir essas ações. É igual, por exemplo, castração de animais, importantíssimo. Só que a gente não pode vir cachorro de Atibaia para ser castrado aqui, a gente tem que fiscalizar, eu acho que isso é bem fiscalizado, porque tem um controle de triagem. Então, a gente tem que fazer a mesma ação em outros departamentos, para a gente gastar bem o dinheiro público. Então, eu sei da importância de cada departamento, a gente sabe disso, a gente tem frequentado lá o Departamento de Agricultura, Turismo, o Rodrigo até que falou assim, está indo muito bem o Departamento de Agricultura. Eu acho que todos os departamentos melhoraram o nível de desenvolvimento, de participação. Os conselhos, a gente vê a participação realmente, a importância de vocês fazerem parte. Isso que é o orçamento participativo, participarem dessas reuniões. Pena que no PPA foi muito em cima da hora, acho que veio, e não deu tempo de a gente fazer tanta divulgação, que era o momento mais oportuno para a gente fazer as intervenções nos gastos da administração pública. Não vou me estender muito. Agradeço
de estar presente aqui. Agradeço principalmente a oportunidade que me foi dada pelos cidadãos piracaenses de retornar a essa casa e a gente poder desenvolver um trabalho. Até dessa vez eu estou até de uma forma totalmente diversa daquela que eu exerci quando foi a gestão da prefeita Fabiane, porque nós víamos muitos problemas e a população sabia disso. Era muita cobrança, muitos erros de gestão, que acabava o vereador, a gente sendo mais crítico do que fazer alguma coisa para construir uma cidade melhor, tal. A gente tinha aquela obrigação, porque via muitos erros e apontavam, e toda a população reconheceu isso, via a reprovação que foi dada. Mas isso foi superado. E outra questão também que é importante, que o Silvino falou aqui, quando nós fomos vereadores, quando vem os valores para os loteamentos do metro quadrado, eu lembro de uma modificação que a gente fez no último ano de vereador, era do Ponta das Castanheiras, é um loteamento de alto padrão. Veio um valor baixíssimo, eu juntei as avaliações, que eles já estavam anunciando quanto que ia vender o lote, eles colocaram um valor, veio da prefeitura, uma avaliação por R$40 mil, e acho que já estavam vendendo os lotes a R$300 mil, 200, 300 mil. Nós fizemos uma emenda aqui, e o valor passou para 120, que não precisa ser o valor real mesmo, 300 mil, o valor de mercado, mas tem que ser um valor próximo, geralmente é 50%, 40%. E nós aumentamos, foi aprovada, a Fabiane sancionou a lei, mas mudou a gestão da Dona Terezinha, ela voltou no valor pequeno que era, de 9, 10, 12 reais. Não me lembro o valor exato, mas um valor bem inferior. E isso passou na Câmara facilmente naquela época, que na verdade estava tendo uma renúncia de receita, o projeto nem poderia ter sido aprovado daquela forma, mas passou, e quem paga a conta somos nós. Então, no direito tributário, na arrecadação, o que deve prevalecer é o princípio da justiça tributária. Então, não pode o Novo Horizonte pagar R$9 o metro quadrado e o outro loteamento do lado vizinho pagar 80 o metro quadrado. Um exemplo, não é isso que acontece, é um exemplo. Então, a justiça social, por isso a importância dessa revisão dessa planta genérica, às vezes somente para fazer essa justiça tributária, tá? Porque muitos às vezes pagam valores altos e onde deveria ser cobrado o valor mais alto, paga menos. E isso não é a justiça, e isso é nosso dever coibir essas atitudes. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado ao vereador Edmilson Armelei. O próximo a fazer o uso da palavra é o vereador André Rogério. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar aqui o prefeito Silvino, vice-prefeito Rogério, presidente da comissão, vereador Tiago, presidente da Câmara, Toninho Leandro, a dona Vilma, quebra a cabeça aí nos orçamentos, né, dona Vilma? Dona Vilma que trabalha aí nos bastidores, aí, quieta na prefeitura, e é onde acontece, né, todo esse orçamento e direciona todo o nosso recurso do município, junto com o executivo aí. Então, parabéns aqui, dona Vilma, pelo trabalho prestado aí ao município de Piracaia. Cumprimento aos vereadores, aos funcionários dessa casa, aos funcionários municipais, aos diretores, aos conselhos, né, às instituições, a PAI, Asilo, Bezerra, vocês têm mais alguém? Cumprimento a todos. O que é importante dizer e frisar é a participação, né, a participação dos conselhos, que representa aí grande parte da população. E o que a gente vem, e o Silvino falou muito bem aí, a gestão passada, outros anos aí que eles tiveram na frente tanto do Legislativo quanto do Executivo, pouca participação. E é isso que a gente precisa, participação popular, para a gente saber trazer essa demanda, que seja para o Executivo ou para o Legislativo, para a gente poder incluir ou tentar conversar, para poder ver as demandas e os projetos que vocês querem aí, porque o que acontece? A administração pública é voltada aos munícipes da cidade, né? As pessoas aí que têm que usufruir do dinheiro público aí da melhor forma possível. Então a gente vem e reforça essa importância de cada vez mais a participação da população. Eu acho que todas as entidades, as pessoas, não precisa ser só o conselho, acho que todo mundo, acho que pela internet, né, vamos complementar o pessoal que nos assiste pela internet também, não sei se estão mandando
não sei se tem como comentar pela internet também, é importante a participação de todos. A questão da pandemia até, essa questão da internet ajuda muito. Departamento de Obras, Cartolano, verdade. A gente entrou na Prefeitura em 2016 com uma dívida aí quase 12 milhões, como o Silvino comentou. Eu praticamente sem experiência nenhuma, o Silvino já do Legislativo, perdidos lá no meio da dívida. E, como o senhor falou, o coração da Prefeitura é o Departamento de Obras, onde se passa tudo, onde se gera o recurso para o município. O primeiro ano ficou meio complicado, o segundo colocamos um pouco a casa em ordem, tinha alguns funcionários lá e conseguimos fazer um trabalho de recadastramento, Rogério, com o próprio pessoal nosso lá, até pelo Google Maps aí, a gente fez um cadastramento de imóveis que a pessoa tinha o lote e não tinha o alvará da construção. Arrecadamos R$2 milhões. 1 milhão no primeiro ano e 1 milhão no segundo. Terceiro ano entrou a pandemia, diminuímos um pouco até pela questão financeira, né, do pessoal da cidade. Eu acho que, não sei qual o motivo, parou. Né, o próprio departamento a gente conseguia fazer esse cadastramento. 2 milhões que todo ano entra no município. A gente pegou o IPTU com 6 milhões e meio e no final da gestão, tanto com o aumento dos loteamentos e esse trabalho de recadastramento e a inflação, levamos para 11 milhões. Praticamente dobramos o IPTU que tinha quando a gente entrou. Fora isso, né, o trabalho, a pandemia ajudou, direcionou um pouco as coisas para Piracaia, a questão até a questão imobiliária, né? Quanto ITBI entrou no município de Piracaia, acho que até começo do ano aí quem participou, foi recorde, né, a arrecadação do ITBI na cidade de Piracaia, de tantas propriedades que foram compradas em Piracaia. Então, é um trabalho, realmente foi difícil por esse departamento assim, entrar no trilho. Aí trocou, a Silvina acho que está conseguindo colocar de novo no eixo aí, Cartolano pelo trabalho, mas esse pedido do senhor é super importante. Né? O departamento precisa de engenheiros, a gente precisa de pessoas competentes, arquitetos, que tenham lá para trabalhar, porque isso gera recurso, e é o recurso que hoje a gente está distribuindo aqui, conversando, né, discutindo para melhores áreas aí do município. Então, eu acho que tem que ter atualização da planta genérica como justiça tributária mesmo. Isso a gestão passada a gente tentou, veio para a Câmara, voltou, teve um embate aí, não conseguimos, mas tentamos, fizemos o projeto lá e acabamos não conseguindo a gestão passada. Creio que estamos trabalhando nisso de novo e com certeza virá para a gente aqui para fazer realmente essa justiça tributária. Tem loteamentos náuticos aí na beira da represa de alto padrão, com atualização, não sei, mas era R$12 o metro quadrado. Aí você pega o San Marino, era R$44 o metro quadrado sem atualização. Quer dizer, um loteamento de alto padrão na beira da represa ser 3 vezes menos do que um loteamento popular aqui na cidade de Piracaia. Uso e ocupação de solo, né, o plano diretor. Isso aí é para onde a gente vai crescer e também vai gerar recurso para o município. Eu acho que uma questão delicada, a questão da bata aí, fiquei sabendo essa semana, até parece que fase final para o leilão, graças a Deus, tomara que dê tudo certo. A gente fala Batatuba porque eu acho que a área e a localização logística da área, ela é importantíssima para o município, desenvolvimento industrial, eu acho que todos os setores ali. Tanto também na área, né, do pessoal da agricultura, o agronegócio, que temos ali também toda uma área, às vezes, que não dá para fazer a questão industrial, a gente tem que explorar e saber o que a gente vai fazer e para onde vai crescer e de que forma vai, principalmente na área de Batatuba. Né? E essa atualização do mapa da prefeitura, super importante também, que a gente não conseguiu fazer, talvez com o sistema novo aí que compraram e com o GPS, a parte de cima, a gente consiga mapear isso aí, não sei de que forma, importante para delimitar essas áreas, não só com a mancha, porque a mancha a gente, essa rua não faz parte, então é super importante para a discussão aí do plano diretor. No mais, eu quero parabenizar todo o trabalho da gestão, né, de como a gente pegou, trouxemos, né, o Piracaia, acho que conseguimos pôr aí no trilho, e o desenvolvimento daqui para frente com certeza vai ser um sucesso. Né? Tem dinheiro em caixa, tem planejamento, tem os diretores aí, a gente vê trabalhando na causa mesmo para poder melhorar a cidade. Precisa aumentar o efetivo do município, né? A gente tem uma demanda grande no município de Piracaia, é um município muito extenso, principalmente na área rural, né, que tem que dar o acesso de ir e vir aí às pessoas, tanto as que moram, as que trabalham, as pessoas do agronegócio, as crianças das escolas, né, que também fica difícil o acesso, por ser uma malha viária muito grande, é complicado às vezes atender todos rápido, assim, né? O Rogério está passando por isso lá, ainda com uma patroa quebrada lá, não sei se conseguiram arrumar, a dificuldade é grande. Então, se a gente consegue esse trabalho de recurso, a gente melhora para todo mundo. Então,
parabéns à administração, parabéns aos vereadores aí que sempre colaboram com o município. E essas demandas que chegam para a gente, tanto de funcionários, de pessoas da sociedade, a gente está aqui sim no dever, dentro da lei, poder fazer as alterações que possíveis ou não, mas tudo dentro da lei, né? A gente não vai sair fora disso de jeito nenhum, até porque não pode, né? Tem que seguir as leis aí. Boa noite a todos e obrigado. Obrigado, vereador André Rogério. E o próximo a fazer uso da palavra, presidente desta casa, vereador Toninho Leandro. Boa noite, presidente da comissão, Thiago Bueno, prefeito Silvino, vice Rogério, Vilma, compondo aqui com a gente hoje a mesa, os vereadores aqui presentes, público que nos acompanha de casa pela transmissão e, em especial, a todos os que hoje estão aqui. Sabemos que tem diversos departamentos, conselhos, entidades, e isso mostra uma coisa: interesse no bem público e capacidade de gestão, porque todo mundo está aqui para ver uma gestão eficiente para o cidadão, porque quando o cidadão ganha, é sinal que a administração deu certo, e isso a gente pode ver. Apesar de escutarmos também não só elogios, mas críticas, das variadas, o Executivo, desde que pegou em 2017, vem mostrando trabalho, assim como o Legislativo. Teve as suas falhas, estive aqui na gestão passada e não foi pouca falha, teve bastante falha, mas também teve alguns acertos, a gente também tem que reconhecer, porque caminhou também junto com a administração em vários pontos específicos, até para corrigir o déficit em que chegamos aqui em 2017, que foi de aproximadamente 12 milhões de reais. E eu queria tocar num assunto, e com relação à importância do que temos aqui hoje, de material humano, e até pelo que foi dito aqui, que em 2017, quando eu fui eleito, a eleição foi em 2016, logo em seguida teve essa reunião do orçamento, em 2016 ainda, que foi na gestão ainda da ex-prefeita Terezinha, e o presidente da Câmara era o Wilson, que hoje também é o primeiro secretário dessa casa. E sabe como foi essa reunião que nós estamos tendo aqui hoje? Que hoje está cheio de gente aqui? Foi realizada nessa mesa aqui, com 6 cadeiras em volta. Tinha 6 pessoas para ver o que era, para onde ia, o que ia acontecer. 6 pessoas. E hoje a gente vê o interesse da população. E interesse esse que não é somente do funcionalismo, porque a gente tem aqui classes importantes, e vamos fazer jus a ela, que é a questão do Piraprev, que cuida da aposentadoria de todos os funcionários públicos desse município, e que está sendo bem administrada. E só está sendo bem administrada também, por quê? Porque até então, isso eu posso falar, e tem hora que eu tiro o chapéu mesmo e falo que o Silvino, tem hora que ele é porreta, porque era para ter o quê? Um cargo de confiança, né, Silvino? Era para ter um cargo de confiança tomando conta do que é, então, o Piraprev. E aí, por muito embate, muita discussão, foi colocada quem? Uma pessoa técnica, que sabe lidar com o bem público e que também era funcionário público. Ou seja, se dele não desse certo, ele também perderia. Então, a gente sabe do trabalho sério que é a questão do Piraprev. Então, parabéns pela premiação, né? O Osmar não está aqui hoje, mas a Claudinha e toda a equipe está, né? Boa parte da equipe. Então, fica aí o nosso abraço. E eu queria chegar num ponto
e para falar um pouquinho de administração pública. A minha primeira formação é em administração, não pública, mas administração. E na administração pública específico, só tem duas maneiras de se conseguir recurso para investir. Sabe qual é? Ou você reduz os seus gastos para que sobre um pouco mais de dinheiro para fazer investimento, ou você aumenta a arrecadação. Reduzir gasto da nossa cidade é uma coisa muito difícil de se fazer. Por quê? Porque já gasta tudo que tem e muitas vezes ainda não dá para fazer, ainda conta com ajuda ainda. Está aí um departamento e um conselho que eu digo para vocês que trabalham bastante com relação a isso, que é o Conselho de Turismo. Que muitas das ações que são feitas pelo turismo não dependem de recurso do orçamento, porque é parceiro, faz aqui, pega ali, puxa o chapéu aqui, e assim acontece muitas vezes. Então, a gente precisa também reconhecer. E, como não dá para diminuir mais gasto, a gente precisa fazer o quê? Aumentar a arrecadação. Só que para aumentar a arrecadação também, a gente precisa ter consciência e principalmente fazer uma coisa chamada justiça social, que na cidade ainda não existe. Por que não existe? Existem loteamentos, parcelamentos, principalmente, isso falando em números até, o último número que eu conversei até com a Kátia, que é do cartório de registro de imóveis, nós tínhamos de aproximadamente 52 entre loteamentos, parcelamentos, todos irregulares no município. Ou seja, muitos deles nem IPTU não pagavam, ou ainda não pagam. Então a gente precisa começar a fazer essa justiça social, que é o quê? É o cadastramento. Fazer aquele que não paga, pagar. Não dá para a gente pegar um loteamento de interesse social e falar que o metro quadrado dele custa hoje 140, 150 reais o metro quadrado. Mas nós temos no município. Nós temos. E nós temos locais na cidade em que o que é cobrado de IPTU equivale a R$ 1,20. E locais que eu não vou citar nomes aqui para não constranger, que teriam e deveriam pagar muito mais. Porque só de condomínio pagam muito mais do que isso. Então tem condição para fazer. Eu acho que essa justiça social seria a mais indicada. E logo em seguida, revisão da planta genérica de valores, como o Cartolano acabou de dizer aqui, o diretor de obras, para que a gente equipare alguns valores. Existem lugares que precisam ser reduzidos os valores, e existem lugares que precisam ser readequados, ou seja, melhorada essa situação. E aí a turma vai falar, mas daí vai encher a Câmara aí, e aí porque vai aumentar imposto. Pessoal, eu não vejo isso como um aumento de imposto, eu vejo como justo o fazê-lo. E, com isso também a população, por outro lado, ela vai poder cobrar o serviço público de qualidade. E ela vai falar, opa, agora eu estou pagando, mas por que não chegou aqui a iluminação aqui no poste de casa aqui? Se agora tem recurso. Por que não estão fazendo essa ação aqui em tal departamento, em tal localidade? Por quê? Porque hoje não tem de onde tirar. Mas a gente precisa começar a pensar nisso daí. E isso só acontece, pessoal, se a gente começar a mudar o pensamento dentro de nós. Por que eu falo isso? Porque a gente precisa conhecer. A gente precisa estar numa reunião, numa quinta-feira, 7h da noite, com todo mundo aqui, já tendo trabalhado, já estando cansado, muitas vezes, escutando essas coisas, para disseminar isso também. Que é para o cidadão entender que a gente precisa fazer melhorias na cidade, só que a melhoria da cidade não acontece do dia para a noite.
E também não acontece sem recurso. Não adianta a gente acordar e querer fazer um monte de coisa. Garanto que na cabeça do Silvino tem um monte de projeto. Mas não dá para fazer. Por quê? Porque não tem dinheiro. Ele vai acordar, ele vai ver o caixa da prefeitura e não tem recurso para tudo. Então, pessoal, é isso que a gente tem que entender. Mas o que está acontecendo aqui hoje já me dá esperança. Não só para o 2022, mas para a gente começar a discutir o 2023. E como é que a gente discute o 2023? Eu vejo aqui membros de conselhos, diretores de departamentos. A gente tem que começar as reuniões muito antes. A gente precisa participar do orçamento também. Não só chegar agora, que está aqui, nossa, no departamento tal, é 500 mil. Tá, mas o que vai fazer com esses 500 mil? É pagamento do quê? Só de encargo trabalhista, o salário? O que é isso aqui? Ah, mas e esses 50 mil aqui, o que vai fazer? Ah, e esse 20 mil aqui, o que vai fazer? E aí eu vejo a importância dos conselhos. Se tem um conselho que serve de exemplo para todos, é o Conselho de Turismo. O Rafa está aí? Rafa está ali. O Rafa está em tudo quanto é reunião que se tem. Ele se mete no meio de um monte de reunião aí. Eu vejo isso acontecendo hoje também, no da Cultura. O Ivo está ali também. Participando de tudo o que se tem também na cidade, atuante. O Conselho de Saúde, eu já digo que ele anda por si só. Está ali a Rose, está ali o Gilson, né, que é o presidente do Conselho, fez um belo de um evento aqui na Câmara também, né, no qual parabenizo. E agora, vindo e já também entrando num debate, o Conselho de Desenvolvimento Rural, que nós temos uma reunião aqui, né, o Ademir está ali, o vice-presidente, Marcelo, né, nós vamos ter uma reunião aqui também para debater e começar a discutir a agricultura também. Então, ó, é isso que a gente precisa, da participação, trazer pessoas para cá, até para os vereadores saberem como vai fazer. Já vi uma melhora também com relação à assistência social. Liguei para a Cátia esses dias, o que ela me falou? Estamos reativando o Conselho do Idoso. Saiu um chamamento público da área do turismo para quem tem Conselho do Idoso ativo, isso há 2 meses atrás, de R$400 mil. O nosso conselho não estava ativo ainda. Agora, para o ano que vem, como está ativo, provavelmente a gente consiga participar. Então, ó, é isso que a gente precisa, de parceria e trabalhar interdisciplinarmente, como nas escolas. Várias matérias, várias coisas se ajudando a formatar para dar certo. Então a gente precisa dessa junção, precisa desse caminhar junto. Conversamos bastante questão da área da segurança. Precisamos sim investir mais também na Guarda Municipal. Precisamos também, com relação a isso, melhorar tudo que tem na área de segurança, porque a segurança, ela também traz o cidadão. E ela vai trazer o cidadão de bem. E não poderia deixar de falar aqui das coisas que vem acontecendo na Câmara também. Vem acontecendo a discussão do plano diretor, está aqui o Edmilson, que é o presidente da comissão, que está tomando conta dessa parte, que já também fez uma reunião e com vários interessados, porque precisamos discutir o plano diretor, precisamos melhorar. E o plano diretor nada mais é do que pensar a cidade no futuro. A gente também não pode ficar aqui pensando, nossa, só no ano que vem. Não, a cidade precisa avançar, precisa crescer. E com isso a gente precisa de um plano diretor forte e que ajude o cidadão. E outra coisa que vem de encontro, e que eu acho que o nosso município vem perdendo, mas não é uma decisão do município, é uma decisão a nível federal, é com relação ao IBGE. O IBGE fala hoje que nós temos 27 mil habitantes. Então, todo projeto de política pública que acontece a nível federal, estadual,
que acontece, arrecadação, fundo de participação do município, acho que é isso mesmo, né, prefeito? Tudo vem baseado no censo do IBGE. 27 mil. Todo mundo aqui sabe notoriamente que a cidade cresceu. Vocês acham que só tem 27 mil pessoas morando em Piracaia hoje? Nós temos muito mais. Com isso, a nossa arrecadação também poderia melhorar. Então, a gente precisa começar a pensar nisso daí. E está vendo como lá o federal interfere na vida aqui do cidadão, aqui no município de Piracaia? Então, a gente precisa começar a pensar também. Então, quando a gente vota, pessoal, a gente tem que pensar bem. A gente tem que pensar bem no voto do vereador, a gente tem que pensar bem no voto do prefeito, do governador, dos deputados e também do nosso presidente. Então, fica aí fica todo esse esboço do que precisa ser acontecido, né, com relação a isso, e pensando em Piracaia. Não estou falando isso a nível de Brasil, estou falando isso a nível de Piracaia. E gostaria de agradecer mais uma vez a todos que estão aqui. E só para, de antemão, a gente fez uma estimativa aqui, na Casa de Leis, e o prefeito aí já pode colocar aí com relação ao orçamento ainda deste ano, provavelmente, para ser executado, aproximadamente aí R$500 mil de economia que essa casa está fazendo, tá? R$500 mil a Câmara Municipal está fazendo. Existia aí algumas coisas de alguns cargos que eram para ser feitos, não foram feitos. Teve a questão da Lei 173 do governo federal também, que deu essa ajuda, né, com relação a isso, porque não pôde se criar mais cargos, tá? Teve também uma gestão por parte da presidência também, no qual a gente fez também aqui o dever de casa, direitinho, bonitinho, porque aprendi bem, tá? E o prefeito vai ter mais essa disponibilidade aí de recurso para colocar nas ações aí também. Eu acho que também os vereadores podem participar disso aí, né? Dar uma indicadinha aqui, assim, né, prefeito? Acho que, né? Todo mundo pode, né? Fazer uma indicaçãozinha, né, prefeito? Pelo amor, ajuda nós, né, prefeito? Pessoal, boa noite, era isso que eu queria falar, viu? Um abraço a todos e parabéns por todos estarem aqui. Obrigado ao presidente dessa casa, Toninho Leandro. E antes de finalizar, também vou ser bem breve aqui, agradecer aos colegas vereadores que colaboraram bastante com o trabalho dessa comissão. Estivemos aí 2 semanas trabalhando sobre o orçamento. Agradecer a Vilma também, fizemos diversos apontamentos, o projeto voltou. Obrigado, Vilma, pela gentileza de sempre em atender o nosso pedido, aos servidores desta casa também, que especialmente a Fabiana, nossa contadora, que colaborou muito também. Então, para nós que trabalhamos, que nos dedicamos, é muito importante ver a participação dos conselhos, né, da sociedade, dos departamentos aqui do município, e esperamos que cada vez mais aumente a participação, que quanto antes possamos discutir o orçamento. Às vezes ele fica meio apertado, né, por questões de prazo, mas com certeza eu sei que é da vontade dos meus colegas vereadores aqui, que a gente possa cada vez mais ter a sociedade, os conselhos próximos de nós aqui, trazendo as demandas para que o orçamento aperfeiçoe cada vez mais. Então, nada mais havendo a tratar, eu dou por encerrado os trabalhos da presente audiência pública. Boa noite a todos.